Bem, eu quero que você me acompanhe aqui, por favor, na leitura bíblica de hoje. 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. 2 Reis 4, de 1 a 7. O texto será projetado. A voz está meia falha, meia fraca. Mais um... Como que eu posso chamar isso aí, né? Mais um momento desses difíceis aí de alergia, de rinite, sinusite e tudo mais. Mas nós estamos aí lutando. 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7, acompanhe comigo. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor, que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Que Deus abençoe essa boa e poderosa palavra na sua vida, no seu coração, nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Queridos, a história de hoje está baseada numa crise. O pano de fundo de toda a história, o motivador, foi um problema familiar, uma dívida. Estava envolvendo o dinheiro. Mais do que envolver o dinheiro, havia uma morte, havia uma perda. Sabe, o cabeça daquela casa, o marido, o provedor, havia falecido. E agora essa mulher está aqui vivendo uma crise muito grande. Sabe, toda crise chega na nossa vida, ela tenta nos limitar. A crise, ela nos pressiona. E talvez você pense num ambiente como esse que está sendo gerado hoje aqui entre nós, aonde a gente já começa a falar de campanha, onde a gente começa a falar em dar passos no reino de Deus, que vai exigir de nós, e você olha para a sua própria vida, o cenário lá fora, e você fica questionando: como ser generoso? Como viver generosidade em dias de crise como esse? Em meio a toda essa crise, como eu posso ser generoso com alguém? Como eu posso ser generoso com a obra de Deus? Então, por isso eu tenho dito, essa série de mensagens vem para dar uma virada na sua vida. Ela vem para estruturar você, ela vem para alinhar o seu coração, porque a generosidade, queridos, é a chave da multiplicação. Quando eu entendo o que significa ter um coração generoso, quando eu entendo os princípios da palavra de Deus para viver a generosidade, sabe, portas se abrem para que eu possa viver o milagre da multiplicação. Eu vou trazer para você alguns princípios da palavra de Deus, e são sobre princípios da palavra de Deus que nós conseguimos viver uma vida abençoada. Se você colocar esses princípios da palavra de Deus em prática, você vai viver uma vida abençoada. E você vai ver como a vida muda, radicalmente muda. O texto começa dizendo assim, eu vou repetir o verso de número 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Você imagina o drama de uma mãe? Primeiro ela perde o marido e agora alguém está querendo levar os escravos, os filhos como escravos, para pagamento de dívida. Irmãos, em todo lugar da Bíblia se vê, em cada episódio, em cada história, em cada capítulo, em cada página da Bíblia, aonde há um cenário de crise, ali há uma oportunidade manifesta de Deus agir.
E não é só na Bíblia, não, é na sua vida, é na minha vida. Aonde houver uma crise limitante, sufocante, uma pressão, uma impossibilidade, ali existe uma oportunidade para Deus ser Deus, para Deus agir. Todas as pessoas, em algum momento da vida, passam por crise. Qual de nós não precisa ouvir uma palavra como essa? Qual de nós não precisa ser estruturado por Deus? Mas sobre todo esse cenário hostil, sobre todas as perspectivas negativas de um cenário que me nega possibilidades, que me limitam, nós somos respaldados por uma palavra cheia de vida e cheia de esperança, boa sempre de ser lembrada, necessária de ser trazida de volta para dentro de nós, que precisa ecoar dentro de nós, para nos fazer viver mais uma vez. Eu olho para as negativas da minha vida, eu olho para as coisas que me negam possibilidade de crescer, e eu penso e eu lembro, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, como é necessário repetir isso dentro de mim mesmo, declarar para a minha alma, porque não é apenas uma declaração, é uma pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? E quem responde essa pergunta? Ninguém responde essa pergunta, porque essa pergunta já vem pronta, ela já vem com resposta, porque aonde Deus está, ali já tem uma resposta. Ninguém precisa inventar, ninguém precisa ter uma ideia, usar teologia para explicar isso, não. Deus já está lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está no meio, já tem resposta para a sua vida. Creia nisso em qualquer situação. O que você precisa ver não é quem está contra, mas é quem está do seu lado. O que você precisa enxergar não é o que é contra você, mas é quem está ao seu favor. Deus é por nós, Deus está ao nosso favor. Eu quero ler com você alguns textos da palavra de Deus no Apocalipse, capítulo 12, versos 7 e 9, e o verso de número 4 também. Diz assim a palavra: houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Verso 4: a sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Então vamos lá, querido, vamos fazer conta. Supostamente 1/3 dos anjos caíram com o levante de Satanás contra Deus. E essa narrativa do Apocalipse, nessa rebelião, então 1/3 caiu. Se 1/3 caiu, sobrou quanto? 2/3, a maioria. 1/3 caiu e se opõe, mas 2/3 estão de pé e acampam ao seu redor como anjos ministradores da sua vida. Diga glória a Deus. 1/3 caiu e está derrotado, mas 2/3 celebram a vitória do Cordeiro, porque o Cordeiro de Deus venceu, prevaleceu. Sejam quantos forem os que caíram, mais é aqueles que estão conosco do que estão do outro lado. A palavra de Deus diz que eles não foram suficientemente fortes, portanto caíram e foram lançados fora. E a linguagem, a visão que temos aqui é: Deus é maior do que qualquer um. Deus é maior do que qualquer coisa que se levante contra você. Nada surpreende a Deus, nada pode surpreender ao nosso Senhor. As crises para nós são inesperadas. Ninguém geralmente está esperando uma crise, não há um planejamento de crise, mas Deus jamais pode ser surpreendido. E como isso anima minha fé. Satanás, ele induz então a Eva no paraíso, a Adão. E tudo que o diabo tenta fazer é surpreender a Deus, dentro de um projeto lindo e perfeito, de um paraíso estabelecido, de uma harmonia da comunhão entre Deus e a sua criação. Todos os dias diz a palavra de Deus que o Senhor via um encontro do homem para visitá-lo. Todas as coisas estavam perfeitamente estabelecidas, até que o diabo entra com a intenção de
mexer, alterar um plano perfeito. Talvez pensando dessa maneira surpreender a Deus. Mas veja que coisa poderosa eu preciso lhe dizer hoje. No pior momento da história, no momento mais crítico, na maior de todas as tragédias que já existiram na face da terra, no universo, que foi a queda do homem, a entrada do pecado, um plano satânico, maligno, para tentar manipular a criação de Deus. Foi nessa hora que essa crise terrível se estabelece, que é a maior notícia, a maior de todas as notícias que o ser humano poderia ouvir e receber, foi pronunciada ato contínuo, imediatamente após a queda, ao fracasso, ao pecado, a uma interferência do diabo no plano de Deus. Vem o Senhor, capítulo 3, versículo 15 do Gênesis, dizendo: da descendência da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Sabe o que eu quero lhe dizer hoje para você? Seja qual for o cenário da sua vida, seja qual for o acontecimento mais trágico, mais terrível, Deus tem uma palavra para a sua vida. No final você vence, no final você prevalece, a vitória é sua, já está estabelecida na cruz. Jesus conquistou essa vitória para nos dar. O diabo imagina, ele pensa que vai surpreender a Deus, tentando manipular o sistema com o pecado, mas o Senhor já tem um plano. Ele sempre tem um plano de graça. Ele abre a gaveta da graça, já tem o alvará de soltura. O plano de Jesus já estava estabelecido na eternidade. Quando o homem cai na eternidade, o Cordeiro de Deus já havia se levantado para nos trazer justificação, para nos trazer salvação, redenção, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nenhuma crise que possa interferir nos planos de Deus. Há uma metáfora, há uma ilustração, uma parábola que Jesus apresenta falando sobre semente, sobre semeadura. Ele vai falar sobre o joio e o trigo, ou o trigo e o joio. E então o dono da terra, ele semeia, e os seus trabalhadores, eles fazem uma semeadura do trigo. Mas de repente eles percebem que de noite, de madrugada, o inimigo sorrateiramente, é a linguagem da palavra de Deus, ele entra na plantação, ele se infiltra ali, ele joga o trigo. E aí quando brota, uma visão estranha, havia joio no meio do trigo. E então os trabalhadores vão perguntar ao seu senhor: o que devemos de fazer? Vamos arrancar esse joio do meio do trigo? Então diz assim a palavra de Deus: deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem no seu celeiro. Mas o inimigo pensou que ia colocar em fracasso. O inimigo planejou destruir toda a colheita. Quem sabe dizendo: vamos queimar tudo, vamos queimar agora, porque como nós vamos conseguir definir o que é joio, o que é trigo? Vai se perder tudo, então tudo perdido. Mas a palavra para o seu coração hoje, para o meu coração, querido, é que a colheita está garantida. A colheita está garantida. E há um plano dado por Jesus, há uma estratégia estabelecida, há um controle lindo. Ele não perde o equilíbrio, ele não perde o controle. Ele sabe o que fazer, ele sabe como lidar com cada situação da vida. O que nos embaraça, o que nos perturba, o que nos tira o centro, está sob o seu controle. Então ele diz: vocês vão proceder assim. Primeiro vocês vão tirar o joio e vão separá-los em feixes. Depois que o joio foi tirado, então vocês comecem a colher o trigo, porque a colheita não será perdida. A colheita está garantida. A conquista de Jesus na cruz autoriza você a multiplicar. Tudo quanto eu creio, tudo quanto eu espero na minha vida para multiplicar está na conquista de Jesus na cruz. É Ele quem me habilita e me autoriza. Quero lembrar para você do contexto histórico que está em 1 Reis, capítulo de número 18, versos 41 a 46. Na linguagem há um período de seca.
que foi estabelecida por Elias por causa de Acabe, os pecados de Acabe e a idolatria. E passado esse tempo, há um anúncio, há uma palavra profética da restauração da terra e da chuva que voltaria. E o texto diz: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Ouça e sinta o prenúncio do que Deus está por fazer. Deus está por derramar abundantemente o seu Espírito, e você precisa ser sensível de coração. Só pode ser notado, só pode ser percebido, só quem ouve são os que têm os ouvidos sensíveis do coração, que podem perceber o rumor, o ruído, as evidências de um tempo que se aproxima de nós. Agora o profeta dá uma incumbência ao seu servo, que ele seja um observador do cenário, que ele observe o clima e as evidências. E ele vai até lá e volta trazendo um relatório do que ele viu ou do que ele não viu. E é muito frustrante essa palavra, porque diante de uma palavra de que vai chover, de que vai haver uma chuva abundante sobre a terra, de que vai haver um temporal chegando para regar toda a terra, ela voltar a brotar e trazer vida, o servo vai e ele volta dizendo: eu não vi nada. E não é sem propósito que essa palavra chega aqui agora. Então subiu, olhou e disse: não há nada. Vamos fazer um paralelo com a palavra da ministração de hoje, da viúva, quando ela olha para sua casa em resposta ao que pergunta o profeta: o que você tem na sua casa? Ela diz: não tenho nada. O Elias pergunta ao seu servo: o que você vê? E ele diz: não há nada. Por quê? O que ele vê é pequeno demais. As evidências são muito insignificantes comparado ao que ele está esperando. Ele espera um céu fechado de um temporal, e a palavra de Deus diz que havia apenas um pequeno ponto, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, algo muito insignificante. Ou seja, não era suficiente, mas já era um sinal, já era uma evidência do agir de Deus, da manifestação divina. Mas para ele era pequeno demais, não podia ser um sinal de um temporal, a não ser que viesse por intermédio de uma visão da fé. Há coisas, queridos, que só podem ser possíveis através da visão da fé, se pudermos enxergar além do aparente, além do que vemos, além do que enxergamos, além do que aparenta ser. Você consegue ver. Nós precisamos treinar os nossos olhos e treinar os nossos ouvidos, sensibilidade aos ouvidos do coração, visão espiritual. Você consegue ver evidências do que Deus quer fazer. Talvez sejam coisas muito pequenas, talvez sejam coisas que você está desconsiderando. A palavra de hoje é para levar você a considerar o que Deus já tem te dado, ao que você já tem com você. Há ruído de abundante chuva sobre nós. Há ruído, há evidência de uma chuva abundante do Espírito Santo sobre você, sobre essa igreja, sobre o nosso ministério. É o derramar do Espírito Santo. O que ele precisa é apenas de um ouvido que ouça e um olho que veja. Se você tiver um ouvido para ouvir, um olho para ver, Deus vai fazer. Nesse texto existem alguns princípios de multiplicação que eu quero compartilhar com você. Princípio é uma coisa muito especial, porque princípio ele serve para tudo na vida. As situações podem ser as mais diferentes, mas sempre que você tem um princípio, ele se aplica. O primeiro princípio que eu compartilho com você para viver a multiplicação é o temor a Deus. Aliás, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É a base para você entender todas as coisas. É por intermédio do princípio que as coisas começam. O princípio do temor a Deus. Aonde não existe o princípio do temor, nada começa, nada se finaliza, nada se realiza.
Aonde não há temor a Deus, não há manifestação de Deus. Se você quer viver multiplicação na sua vida, você precisa aprender a temer ao Senhor. Isso aqui, queridos, não é uma campanha de prosperidade. O que eu quero partilhar com você ao decorrer dessa série são princípios da palavra de Deus. Durante muito tempo eu sempre fui um pastor muito hesitante a falar sobre as coisas financeiras, a fazer um momento ofertório, mas uma coisa mudou dentro de mim. No ano de 2022, que será sempre um ano muito lembrado, Deus me mostrou como você imagina que a sua igreja vai crescer e avançar. E agora então, a conquistar e multiplicar. Se você é o líder espiritual da igreja e você não estiver disposto a ensinar os princípios da minha palavra, é a maneira como a igreja pode ser uma igreja abençoada, como as famílias podem ser abençoadas por intermédio do ensino da palavra de Deus e da sua liderança. Então eu converti o meu coração a isso. Eu passei a me interessar e a quebrar alguns conceitos. Eu não tenho que ter medo de nada, constrangimento de nada, porque eu sei de fato o que Deus está gerando dentro do meu coração. Que nós não estamos aqui fazendo campanha por campanha. Nós estamos fazendo aqui, na verdade, é uma semeadura da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus prospera, as consequências vêm sobre a igreja, sobre o reino, sobre as famílias, sobre a vida de cada um de nós. É como está escrito no Salmo de número 1. E o Salmo de número 1, queridos, é um exemplo de temor a Deus. Veja o que diz, como a multiplicação está aqui presente através dos frutos. O justo, aquele que teme a Deus, teme ao Senhor, é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. É uma vida abençoada. Aquele que teme a Deus, aquele que é fiel ao Senhor, aquele que está na sua posição da presença do Senhor, tudo na vida dele dá certo, porque ele está no lugar certo e no tempo certo, diz a palavra de Deus. Dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham e tudo prospera. Irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, não precisa de condições excelentes para viver o excelente de Deus. Pode estar dando tudo errado lá fora, pode ser um tempo de seca, pode ser um tempo de escassez, mas onde ele está, na presença de Deus, junto aos ribeiros de água de Deus, junto às fontes do Senhor, na presença, com temor a Deus, lá flui, lá acontece. Tudo começa com o princípio do temor ao Senhor. Agora observe quando essa mulher, ela se apresenta ao homem de Deus, o profeta, ela tem um argumento pronto. Mais do que um argumento, ela tem uma experiência de vida. Ela está pronta a dizer: o meu marido morreu. Meu marido, discípulo de profeta, teu discípulo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Aquele homem, ele era o cabeça da casa, o sacerdote do lar, o líder da família. E ele era um homem que temia Deus. E porque ele temia Deus, o temor de Deus recaiu sobre a casa dele. Não é lindo, não é poderoso a gente ver isso? E quando você teme a Deus, o temor do Senhor, ele alcança toda a sua casa, alcança toda a sua família, alcança os seus filhos, alcança o seu casamento. Teu servo e meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Por detrás de tudo que eu peço, por detrás de cada oração que eu faço, por detrás de cada anseio da minha alma e do meu coração, por detrás de tudo aquilo que eu almejo, desejo, sonho, precisa haver temor ao Senhor. Essa mulher vai fazer um pedido ao profeta. Ela vai levar a sua crise, vai levar o seu problema, mas ela vai respaldada, ela vai fundamentada no temor de Deus. Se você entender esse princípio espiritual para a sua vida, meu irmão, para você fazer cada oração ao Senhor, para você levar os seus pedidos a Deus, para você expressar as suas causas, as suas necessidades, leve isso, mas por detrás disso tenha temor ao Senhor, e seja respaldado no coração que teme a Deus, que não apenas espera receber as coisas de Deus, que não apenas busque satisfação das suas necessidades, mas alguém que vá à presença de Deus, que tenha como prioridade amar Deus e temer a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, um segundo princípio da multiplicação: considere, querido, considere as possibilidades de Deus na sua vida.
Isso é muito prático para nós. Não reduza as possibilidades das coisas que você tem. Quando a gente está com um problema, quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande, a gente imagina que precisa de alguma coisa que a gente não tem ainda. E a gente está procurando buscar alcançar alguma coisa. Como Deus nos ensina e Ele nos prova, a maioria das vezes, as respostas de Deus não vão vir através de coisas milagrosas, inusitadas, de provisões divinas que vão cair do céu, mas por intermédio das coisas que você tem na sua mão e que Deus vai multiplicar. Através dos 5 pães e dos 2 peixes, insignificante que seja. E a pergunta seria: o que é isso para tanto? O que é isso para tanto? Não dá, é muito pequeno, é muito insuficiente. Mas se estiver nas mãos do Senhor, a provisão de Deus encontra-se por detrás de portas pouco atraentes. Sabe aquelas portas que a gente nem vai abrir, porque a gente acha que de lá não sai nada mesmo? Pode estar em algo que você tenha na sua casa, nas suas mãos, na sua família, dentro de você. Nós perdemos muitas das provisões de Deus porque nós não estamos procurando onde Deus guarda. Nós não estamos reconhecendo onde Deus coloca. E nós, quem sabe, estejamos voltando as nossas costas para as provisões de Deus, para as respostas de Deus. Peça a Deus para abrir os seus olhos. Peça a Deus para abrir os seus ouvidos, para você ouvir e ver o que Ele tem como resposta para você. E a pergunta do profeta é: o que você tem na sua casa? E a resposta dessa mulher é uma resposta negativa. A resposta dessa mulher é uma resposta de negação. A tua serva não tem nada. Querido, isso aqui é tendência. É tendência de momento. É tendência da história. É tendência do ser humano. É tendência da humanidade, dos séculos. A gente sempre tende a negar as nossas possibilidades. Tende a reclamar, tende a murmurar, tende a não reconhecer. Mas ela diz: não há nada além. Como Deus me abençoou com essa palavra que eu já li tantas vezes. Parece que foi a primeira vez que eu enxerguei isso. Quando a palavra diz nada além, porque você tem que ver além. Você tem que enxergar além. Se você não tiver com essa visão espiritual de ver além, enxergar além, não vai acontecer nada, porque a obra da multiplicação é a partir de alguma coisa. Quando você diz eu não tenho nada, quanto é 100 vezes nada? Quanto é 1000 vezes nada? 1 milhão vezes nada? Você nega a possibilidade de que Deus pode fazer. Mas se tiver lá uma botija de azeite, se tiver lá alguma coisa que possa ser colocada nas mãos de Deus, então haverá um milagre de multiplicação. Haverá uma obra de multiplicação. Não negue as suas possibilidades dizendo que não tem nada quando tem. Vá abrir essas portas. Vá observar aquilo que está nas suas mãos ao seu redor. Mas é fácil dizer eu não tenho nada. Nos desafia ter uma fé que vá além. Somos desafiados a viver uma fé que vá além, ao ponto de dizer eu não tenho nada além de uma botija de azeite. Então, querido, pare de dizer eu não tenho nada, eu não sei nada, eu não consigo nada, eu não ganho nada, ninguém faz nada por mim. Faça você. Faça você. Creia. A solução de Deus começa com o que você tem. Você sempre tem alguma coisa. Você sempre tem alguma coisa. Não importa o que seja, importa nas mãos de quem esteja. Coloca nas mãos de Deus. Quem coloca nas mãos de Deus passa do natural para o sobrenatural, porque nas mãos de Deus há milagre. A obra do milagre está nas mãos do Senhor. A fé não nega a realidade, mas reconhece que em Deus tudo é possível. É o que nos cabe, querido, acreditar que em Deus tudo é possível. E embora fosse pouco que ela tinha, já era uma semente de milagre. Já era um início de uma história. Já era uma provisão de milagre. Nada que é muito precisa ser multiplicado. A multiplicação vem sobre o pouco. Por quê? Qual o sentido de multiplicar o muito? A multiplicação é uma resposta das impossibilidades. É quando
acaba o vinho, é quando não tem o lanche, que os pães se multiplicam através da escassez. Toda escassez, toda crise, toda dificuldade, toda situação desafiadora é um convite para os céus se derramarem sobre as nossas vidas. Não faltam convites para os céus. A botija de azeite deve ser a princípio, ser levado antes de nada. É algo que tem que ser considerado antes do nada. Antes do nada há alguma coisa. Eu não tenho nada para continuar, quem sabe, esse relacionamento com a minha esposa. Já não tenho mais nenhum amor, já não tenho mais nenhuma esperança, já não tenho mais nenhuma força. Eu não tenho mais nada que me anime a estar do lado deste marido. Eu já não tenho mais paciência, eu já não tenho mais motivação, já não tenho mais ânimo. Quem sabe para viver a minha fé, para viver a minha vida cristã, já não tenho mais fé. Eu não tenho nada. Quantas vezes nós declaramos isso e vamos fechando as possibilidades para Deus agir? Procura, querido, tem alguma coisa. Nesse casamento ainda resta alguma coisa. Nesse coração ainda resta fé. Ainda há algo que Deus pode usar e multiplicar. Os que esperam no Senhor multiplicarão as suas forças. Diga o que você tem em casa. É a pergunta do profeta à mulher. Para mim e para você, é como se Deus estivesse perguntando: diga o que você tem dentro do seu coração. Diga o que você tem antes do nada. O diabo quer nos cegar. O diabo quer nos convencer que nós não temos nada. Ele quer fechar os seus olhos para que você não enxergue as possibilidades de Deus na sua vida. Mas dentro de cada um de nós, dentro de você, há um potencial multiplicador. Na sua vida há um potencial multiplicador de sementes. Ele sabe que quase nada nas mãos de Deus é tudo o que Deus precisa para fazer uma obra milagrosa. Então Ele quer que você negue, Ele quer que você não creia e não enxergue, porque se você pegar isso aí que você tem, pouco que seja, pequeno que seja, insignificante que seja, que você diga que é nada, mas se você pegar isso aí e colocar nas mãos de Deus, haverá fartura de alegria em sua vida. Haverá provisão, haverá abundância em sua vida. Então o diabo, ele precisa convencer você de que você não tem nada, porque se você enxergar alguma coisa, o milagre acontece. Então, querido, enxergue e creia e abra o seu coração para ver as possibilidades de Deus na sua vida. O que o profeta pede para ela fazer? Preste atenção no detalhe. Quando Deus lhe pedir para fazer alguma coisa, observe cada detalhe. Receba as orientações de Deus, receba a palavra de Deus com total atenção e não despreze nenhum detalhe na sua vida. Peça vasilhas emprestadas, mas peça muitas. Há uma recomendação muito específica, muito especial. Ele não apenas pede que aquela mulher, não apenas a encoraja a pegar vasilha emprestada, mas ele diz: peça muitas. Sabe por quê, querido? Deus vai agir, Deus vai trabalhar agora, Deus vai entrar nessa situação, Deus vai entrar nessa casa, nessa crise, nessa família. Haverá um agir de Deus, e se Deus vai agir, prepare-se. O profeta está dizendo: você tem que se preparar, você tem que estar pronta. Vá atrás, se prepare, porque Deus vai agir. E Deus não faz coisa pequena, Deus não faz pouco, Ele faz muito. Busque muitas vasilhas. Durante essa série de mensagens, nós vamos abordar alguns assuntos relacionados a finanças, sob uma perspectiva bíblica. E mais uma vez eu quero insistir com você. Há uma diferença entre princípios bíblicos da palavra de Deus para uma vida abençoada e teologia de prosperidade. Na teologia da prosperidade, você dá para você ser beneficiado, você dá para você se satisfazer, você dá para você ter mais, você dá dentro de uma visão egoísta, ambiciosa, de alcançar coisas. Mas na visão dos princípios bíblicos, você dá para que o reino de Deus prospere, você dá para que o reino de Deus seja abençoado, você dá para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas.
Quando o princípio da generosidade ele está ativo, como princípio da palavra de Deus, a multiplicação acontece, porque ela habilita propósitos espirituais de Deus sobre as nossas vidas. O egoísmo diz: é tudo para mim. A generosidade diz: é tudo através de mim. O egoísmo diz: dá para receber. A generosidade dá para viver, dá para amar. Não é dar para receber, é receber para dar. E é essa visão que nos move. Um coração generoso, um coração abençoador. E quando a gente entende que nós somos levantados por Deus para ser uma bênção na vida de outras pessoas, uma bênção na sua obra, no seu reino, nos seus propósitos, por consequência nós somos abençoados. E isso só dá certo quando é de verdade, quando é sincero. A inspiração da minha vida, a motivação da minha vida, a minha alegria, o que me move não é o que eu vou receber, é o que eu vou dar. E ver os resultados dessa obra acontecendo para glorificar a Deus é natural. Deus se agrada em abençoar quem tem um coração sincero e generoso. Não dá para forjar isso, não dá para inventar isso, não dá para simular isso, porque Deus lê o coração. Então o que nós temos que fazer? Converter o nosso coração. Quando o coração se converte, o bolso vai junto, se converte também, para abençoar, para dar, para oferecer, para abençoar vidas, para abençoar uma causa e um propósito. Como já pregamos no domingo passado, vem tanta coisa boa para o nosso coração. De uma vasilha só, de uma pequena vasilha, vai enchendo outra, e outra, e outra, e muitas outras. Um milagre da multiplicação acontece. Eu quero falar sobre o terceiro e último princípio hoje, nessa noite de multiplicação, que é a disponibilidade. Veja, só existe um limitador, só existe um limitador para que o princípio da multiplicação aconteça. É você, sou eu. Nós somos o limitador daquilo que Deus pode fazer, do que Deus pode realizar. Qual é a tampa que está impedindo você de viver a multiplicação? Sabe que às vezes existem tampas em nossas vidas que não permitem com que esse vaso esteja derramando azeite. E eu te pergunto hoje, qual é a tampa da sua vida? A mágoa que talvez esteja fechando seu coração para amar, para perdoar, para liberar generosamente perdão, para aceitar as pessoas, incluir as pessoas. Qual é a tampa que está impedindo o processo da graça de Deus na sua vida? Para que a multiplicação da vida aconteça, para a multiplicação de Deus acontecer. Quando há mágoa, quando há rancor, quando há egoísmo, quando há avareza, quando há pecado, quando há orgulho, quando há arrogância, uma tampa é colocada sobre o vaso. E o vaso nem dá, e o vaso nem recebe, e nada acontece. Mas a palavra é: traga mais uma vasilha. E quando acabaram as vasilhas de azeite, parou de correr. Todas as vezes que não se apresenta um vaso, uma vasilha pronta, disposta, disponível, paralisa o agir de Deus. É muito interessante que lá em Malaquias há um apelo a nós. Então cumprimos uma palavra: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Tragam, do mesmo jeito que o profeta está dizendo, a mulher está dizendo: traga mais uma vasilha, e não tinha. Deus está dizendo: tragam todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento, para que haja provisão na casa do Senhor. Mas quando eu não trago, eu sou uma tampa. Quando nós não trazemos, nós somos uma tampa, e nós impedimos o agir de Deus, o fluir de Deus. E no lugar de eu ser um provedor, eu sou um inibidor, eu sou um limitador da obra do Senhor. E eu estou pensando que é só lá que não está acontecendo, que é na igreja que não vai acontecer, que é no reino que não vai acontecer. Não, é na minha vida que não vai acontecer. Deus vai levantar outra provisão, Deus vai levantar outro provedor, mas a minha vida vai ficar sem a bênção de Deus. Então eu preciso abrir meu vaso, eu preciso gerar as tampas, seja na área emocional, relacional, espiritual ou financeira. Capítulo 2, 2 Reis, capítulo 4, versos 4 e 5. Depois entra em casa com seus filhos e fecha a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha,
e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Olha que palavra. Vá para sua casa, feche a sua porta. Vai acontecer um milagre, mas um milagre na intimidade da tua casa. Milagre como fruto de intimidade com Deus. Milagre como fruto de temor ao Senhor. Milagre como fruto de um coração disponível, como visão de disponibilidade a Deus. Faça a sua parte com fé, com dedicação. Vá para a sua casa, feche a porta do seu quarto e viva um tempo de intimidade com Deus. Veja só se o azeite do Espírito Santo não vai fluir sobre a sua vida. Veja só se o azeite do Espírito Santo não vai ser derramado sobre o seu casamento. Se esse problema aparentemente insolúvel não vai ser regado por uma provisão divina, milagrosa, porque o azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Simbolicamente, azeite é Espírito Santo na Bíblia. Se você fechar a porta do seu quarto, na intimidade do seu quarto, buscar o provedor, Ele vai mandar a provisão sobre qualquer circunstância que lhe falte na sua vida. Não há nada que esteja faltando que Deus não tenha para lhe dar. Se houver um coração disponível, se houver um vaso sem tampa, se houver alguém disposto a viver e a cumprir a palavra do Senhor, Ele diz: tragam muitas vasilhas, porque Deus vai te surpreender. Deus é um Deus generoso. Se você há de ser generoso, é porque o seu Pai é generoso. Ele vai multiplicar na sua vida quem Ele é, e você vai reproduzir a imagem de Deus nesse mundo. Você vai revelar ao mundo o Deus generoso, o Deus da graça. Quando você se conecta com Deus, se liga na fonte, a fonte jorra por intermédio da sua vida, e você vai derramar azeite sobre outras pessoas, provisão sobre outras pessoas. Comece a derramar azeite sobre o seu marido, comece a derramar azeite sobre a sua esposa, comece a derramar sobre os seus filhos, sobre os seus pais, sobre as pessoas do seu relacionamento. Aonde houver alguém pedindo provisão de Deus, haverá milagre de multiplicação. Peçam muitas vasilhas, tenha expectativa do que Deus vai fazer. É uma obra de multiplicação. Quando todos os vasos estivessem disponíveis, enquanto todos os vasos estivessem disponíveis, seriam cheios, e o azeite continuaria jorrando, porque se depender de Deus, o azeite nunca vai parar de jorrar. Ao que depender do Senhor, Ele nunca vai parar de derramar sobre a sua vida. Não seja um limitador do que Deus quer fazer. Seja um vaso sempre pronto. Aonde houverem vasos para serem preenchidos, haverá o derramar e o fluir de Deus sobre as nossas vidas. Você pode ser a causa da paralisação das bênçãos de Deus. Não seja a causa da paralisação das bênçãos de Deus. Certa vez Jesus disse: aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, fluirá de dentro de si, de dentro de si, de dentro de mim, de dentro de você, rios de águas vivas. Essa é a imagem que eu tenho de Deus, essa é a visão que eu tenho do Senhor. É rio, é fluxo. Deus não é reservatório, Deus não é compartimento fechado. Deus é fonte inesgotável. Deus é um rio que flui em direção à eternidade. Reservatório acaba, mas fonte é inesgotável. É a referência de Deus que nós temos. Os rios de Deus nunca vão parar. O azeite de Deus jamais vai parar de ser derramado. A cada manhã, diz a palavra de Deus, as misericórdias do Senhor são renovadas, e Ele faz de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez. Eu nem merecia, eu não merecia nada, mas é graça, é misericórdia, e Ele faz de novo sobre a minha vida e sobre a sua vida, se você estiver diante dEle. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um de seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Deus resolveu encher vasilhas vazias, mas onde elas estão? Tragam vasilhas, muitas, mas quando elas terminam de se apresentar, o azeite para de correr.
vá buscá-las. Vá buscar. Traga e apresente hoje diante do Senhor. Quem sabe a vasilha vazia da fé. Sabe que talvez hoje aqui alguém esteja hesitando. Continuo ou paro? Permaneço ou deixo a igreja? Sabe, num culto igual a esse, foi o último culto de muito crente que hoje está lá fora, afastado dos caminhos do Senhor. Foi num culto igual a esse que muitas pessoas decidiram deixar Jesus e que agora estão sofrendo. E talvez algumas delas estão aqui hoje voltando aos caminhos do Senhor. Então venha e traga a sua vasilha da fé, porque Ele vai encher a sua vasilha de fé. Traga a vasilha da esperança. Se ela esvaziou, Ele vai derramar azeite, vai encher de esperança. Se a paciência acabou, traga que Ele vai encher. Vai te encher de quebrantamento, perseverança, amor, compreensão, sabedoria, virtude. Seja lá o que acabou, o que está vazio dentro de você, põe diante dele, que Ele vai derramar, Ele vai encher. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, e ele lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Resolveu o problema, sim ou não? Ela vai ao homem de Deus, ao profeta, dizendo assim: olha, meu marido morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor, e agora os credores querem levar os meus filhos com pagamento de dívida como escravos. A direção do homem de Deus foi: pegue vasilhas emprestadas, enche de azeite. Ela encheu. Vai e venda o azeite, pague as suas dívidas. Está resolvido o problema. Não vai haver mais credor levando o filho dela embora. Não haverá mais filho escravo. Mas Deus faz infinitamente mais. Diga glória a Deus. Vá, venda o azeite, pague as dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Eu não apenas vou te dar uma resposta, eu serei a resposta abundante da sua vida. Mais do que resolver um problema, eu sou a solução dos seus problemas, da sua vida. Você vai viver do que sobrar, além de pagar as suas dívidas. Aleluia, pela fidelidade de Deus. Mas o azeite para quando terminam as vasilhas. Ministério de louvor. Quantas pessoas foram salvas nessa semana? Nessa igreja, através dessa igreja. Quantas pessoas, ao decorrer dessa semana, de segunda até sábado, foram salvas por intermédio dessa igreja? E eu lhe pergunto: quantas pessoas você trouxe nessa semana para a sua célula? Quantas pessoas você trouxe hoje no culto dessa noite? Quantas vasilhas vazias, quantos corações vazios, carentes de Deus, que precisam ouvir a palavra de Deus, receber a provisão de Deus, a salvação de Deus, o milagre de Deus, você trouxe para a sua célula nessa semana, trouxe para o culto de hoje. O Senhor está trazendo: traga vasilhas que eu quero encher, mas traga muitas. Onde elas estão? Quantas vasilhas serão cheias hoje aqui? Deus vai encher tantas vasilhas quanto você trouxer. Quantas você trouxe ao decorrer da semana? Quanto você trouxe hoje para Deus encher? Deus está disposto a encher o coração. Onde estão os corações? Onde estão as vidas para Deus encher? Será que nós estamos satisfeitos apenas em ter o nosso azeite? Apenas em ter as nossas vasilhas cheias? Quanto lá fora tem tanta gente com a vasilha vazia, coração vazio, casamento vazio. A multiplicação de Deus não pode parar. Tenha um coração generoso. Compartilhe o que você tem. Sabe, Deus não vai tratar com a gente só de uma perspectiva financeira. Deus vai trabalhar com generosidade em todos os termos da nossa vida. É o coração generoso que vem se encher da provisão de Deus, mas que se importa em compartilhar o que tem, o que recebeu com quem não tem. É quem recebe a palavra e quer então compartilhar a palavra. Generosidade. É alguém que tem uma família estabelecida em Jesus, na rocha.
mas não consegue olhar a casa que está na areia, vê desmoronar diante dos seus olhos. É quem tem um casamento abençoado, ele não consegue viver em paz quando vê que do seu lado tem um casamento que não é abençoado. Ele precisa dedicar e compartilhar o que tem. Então não pare, não limite o milagre de Deus, não limite o que Deus quer fazer por intermédio da sua vida. E eu termino esse momento lembrando apenas de uma palavra que está registrada em 2 Reis 13, de 14 a 19, quando o rei vai atrás do profeta Eliseu, pedindo ajuda e socorro, porque ele está vivendo um momento de intimidação, de opressão, de um outro exército. E numa visão profética, num ato profético, o profeta Eliseu abre a janela, pega uma flecha e joga pela janela e diz: olha, está vendo isso aqui? Essa é a flecha da tua vitória. E ele diz: pega as flechas e lança no chão. Ele lança no chão uma vez, duas vezes, três vezes e para. E dá um surto no profeta. O profeta fica desesperado e aflito, porque ele sabe que o que está acontecendo ali é uma representação espiritual do povo de Deus. Não é uma parábola, não é uma ilustração, é um ato profético, é uma atitude de fé. E ele dá um ensino, ele abre uma janela de oportunidade, uma janela de esperança, uma janela de conquista, uma janela de vitória. Ele diz: essa é a flecha da tua vitória. Dessa maneira você vai entender o que Deus vai fazer na sua vida. Ele dá uma instrução: pegue as suas flechas e atire no chão. E ele vai uma, duas, três vezes e para. E ele diz: por que você parou? Quantas flechas mais você tinha? Ele disse: 5 ou 6. E você usou só 3. Se você investisse tudo na sua vitória, se você investisse tudo na sua conquista, a sua vitória seria completa. Mas porque você investiu parcialmente, a sua vitória vai ser parcial. Está tudo escrito na Bíblia. E a vitória foi parcial. Eu não sei, talvez você esteja vivendo uma vida parcial. Talvez você seja um crente, mas a sua vida é abençoada parcialmente. Talvez a sua experiência com Deus não é tudo aquilo que poderia ser. Você ainda não entendeu que a dedicação tem que ser total com Deus. Só tem um jeito de funcionar: é quando todo o coração se abre, se entrega, se derrama e crê em Deus e cumpre a palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você a investir tudo na sua vitória, a lançar as flechas da sua vitória, a disponibilizar as tuas vasilhas, a se colocar diante de Deus e pedir: Senhor, vem e me enche, vem e preenche. Eu não vou ser uma tampa, não vou ser um inibidor, um limitador, mas eu quero ser um vaso aberto. Vem e derrama sobre mim. Sempre há algo faltando em nós, sempre há algo que Deus quer encher em nossa vida. Cada um de nós uma fraqueza, uma limitação, um limitador. Fique de pé, querido. Eu quero convidar você a um ato de entrega, a abrir hoje a sua janela, a lançar a flecha da sua vitória, a trazer os seus vasos diante da presença do Senhor, para que Ele possa derramar dentro de você.